Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, esse livro aqui. Esse livro então que ele conta que fez uma entrevista, que encontrou o próprio e arrancou dele algumas confissões que vão fazer com que nós possamos vencê-lo. Não é isso que é preciso para que a gente saia do medo? Ele diz aqui que ele, depois de fazer uma pesquisa de 30 anos para encontrar a semente do sucesso, o segredo do sucesso, ele achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas. E o principal, está escrito aqui, o principal, como qualquer um pode vencê-lo. E eu acho que só por isso vale a pena ler esse livro, né? Ainda que nós tenhamos alguma reserva por causa do título, mas mais esperto que o diabo. Quem é que quer alguma coisa a ver com o diabo? Ninguém, não é? Então, mas e se ele diz aqui que ele vai ensinar como é que a gente pode vencê-lo? E ele diz aqui também que o que faz com que o diabo só existe na nossa mente e que quem abre a porta da nossa mente para ele é o medo. Então, se ele está dizendo aqui que ele vai ensinar como vencer, então ele vai ensinar como é que a gente pode superar o medo. E isso eu acredito que é meio caminho andado para ser feliz, para partir para o sucesso em todos os setores, não é? E aí ele diz, este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana, porque ele vai explicar aqui que tudo passa pelo mental, tudo é mental, é como aquela coisa das leis, não é? No hermetismo, a primeira lei é a lei do mentalismo, que diz que tudo acontece no mental de Deus, é Deus pensando, é Deus sonhando tudo isso que está acontecendo. E como o que está em cima é como o que está embaixo, então toda a nossa realidade, tudo que a gente está vivendo começa no nosso pensamento. E aí, para concluir, ele diz, quando você terminar esta história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E aí que é super interessante, que a gente não precisa nem mais ter medo, porque a gente está vendo que ele é do bem, ele é da luz, ele é Napoleão Hill, que foi um autor e empreendedor norte-americano mais conhecido pelo livro dele Pense em Riqueza. Eu fiz uma série com esse livro dele, eu deixo aqui se quiser ver, que é o livro que se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. E os ensinamentos de Napoleão Hill influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Ou seja, o trabalho dele é motivacional, o trabalho dele é mostrar que é possível passar por essa vida vivendo na prosperidade e na abundância em todos os setores, não ficar ali entre aqueles 95%, de acordo com Earl Nightingale, lá no livro dele O Estranho Segredo. Eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver. Ele diz que só 5% consegue viver a vida plena, a vida que Deus está sonhando para todos, porque os outros 95% não entenderam isso. E o Napoleão Hill então dedicou 30 anos da vida dele para estar nos mostrando como fazer isso. E uma das formas de fazer isso é conseguindo vencer o diabo. E aí então ele foi, encontrou, fez a entrevista e trouxe pra gente. E aí nos dois primeiros, esse é o terceiro capítulo que eu vou começar agora. Os dois primeiros, então ele fala no primeiro mais como é que ele encontrou a semente da adversidade nas coisas piores. Ele diz, há sempre uma semente de êxito, desculpa, semente da adversidade não, como ele encontrou a semente do êxito dentro das adversidades que apareceram para ele, para forçá-lo a escrever o livro, porque ele tinha terminado de fazer pesquisa há 30 anos, que o Andrew Carnegie tinha dito a ele para fazer, e agora ele estava ali procrastinando, ele ia fazer outra coisa, ele inventava de comprar uma revista, de fazer uma coisa, ele ganhava muito dinheiro, mas logo acabava. Por quê? Porque a vida estava mostrando a ele, não é isso que você veio fazer, você tem que transformar o que você descobriu em livro. É essa a sua missão, para ajudar milhões de pessoas. O primeiro
capítulo foi, então, ele falando de como ele encontrou todas essas dificuldades. O segundo, mais ou menos, dizendo como foi que, então, ele deixou, mais ou menos, não, dizendo como é que ele encontrou outro eu dele, depois que ele conseguiu vencer essas adversidades, encontrou a fé genuína dentro dele, e esse outro eu dele começou a guiá-lo, porque ele diz ali no livro Pense e Enriqueça, no 13º princípio que ele traz ali, que é o sexto sentido, ele diz que quando nós dominarmos esse princípio, o sexto sentido, porém, para fazer isso, a gente já tem que ter entendido e dominado e aplicado os 12 princípios anteriores, estão todos ali no livro. E ele diz que quando isso acontecer, quando a gente domina o 13º princípio, aí então a gente pode descansar, porque o nosso outro eu, que eu acredito que é o que o professor Érico Couto chama de a nossa centelha divina, então vai nos mostrar o caminho, ele vai dizer antes, quando há um perigo, para que a gente tenha tempo de evitar, e vai nos dizer, vai nos prevenir de quando há uma oportunidade para que nós não percamos, para que a gente possa aproveitar. Isso é o máximo. Porém, o outro eu dele explica aqui que ele não faz por ele apenas o guia inteligentemente para encontrar tudo da forma mais fácil e natural possível. E então aqui no segundo capítulo, a última frase foi: por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer um inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar, e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. É uma boa ideia, né? É mais ou menos aquela coisa que a gente já pensa, já faz ali, não sei vocês, mas eu faço no final do ano aquele balanço ali, meu Deus, e como é que foi esse ano? Acabou mais um ano. Será que eu melhorei um pouquinho? Será que eu continuei? Será que eu regredi? Será que eu fui contribuição para o reino de nós? Então é isso mais ou menos esse inventário que ele está dizendo aqui, que é interessante fazer, né? Para calcular quanto progresso, se é que eu tive algum, fiz durante o ano. Então, entremos aqui no terceiro capítulo, que a gente estava até assim meio com medo de entrar, porque é quando ele vai entrevistar mesmo ali o diabo. Então vamos lá. Uma estranha entrevista com o diabo. Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo de me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Olha só, então. O diabo, como ele está dizendo aqui, ele existe só na nossa mente, como ele já disse ali no decorrer do livro, como eu já li, eu posso dizer que ele diz isso, e ele diz também aqui na abertura do livro, depois eu vou ler para vocês, com relação ao medo, que é o medo que coloca o diabo na nossa mente, abre a porta da nossa mente para ele entrar. E quem é que traz o medo para a nossa vida, para a nossa mente? A dúvida e a incerteza, a insegurança. Então, ele está dizendo então que a gente lendo, a gente vai ver o esforço desesperado que ele fez para calá-lo antes que ele ganhasse reconhecimento público. Então, se o diabo se esforçou tanto para que ele não publicasse, então é porque realmente há uma grande descoberta aqui pra gente, né? Pra gente, eu acredito que no final desse livro a gente vai estar pronto para como o Tiago Nigro aqui que é o autor de um livro agora, O Primo Rico, eu vou até dar uma olhada, ver quem sabe também a gente não lê esse livro. Ele é autor de O Primo Rico. Ele disse que se for necessário, se tiver que fazer uma segunda entrevista, ele faz. Então eu acredito que do jeito que ele está dizendo aqui, acho que qualquer um de nós, depois que acabar esse, a gente não vai dar a chave da nossa mente. Se ele aparecer, a gente entrevista ele, faz ele dizer o que é, para que ninguém mais caia na dele, não é isso? Então, você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, por que a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final
que afortunadamente virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Olha lá, tá vendo? É aquela coisa da gente estar enfrentando um inimigo, né? Que ele diz no livro Pense em Riqueza que se a gente quiser conhecer o nosso maior amigo, o nosso maior inimigo, nós devemos nos olhar no espelho, ou seja, eles estão entre as nossas orelhas. Então, o pior inimigo, ele ataca, e se a gente jogar a toalha, a gente der a mão para os pensamentos negativos, pronto, ele nos domina. Mas se a gente fizer como ele fez, ele mostrou ali no passado como é que ele continuou firme, apesar de tudo, apesar de estar até sendo ameaçado de morte, apesar de estar no pânico total, ele ainda conseguiu encontrar um momento, ficar no silêncio e aumentar a vibração dele, que é isso que faz com que a gente saia das garras dos pensamentos negativos, das garras do medo, e aí o nosso outro eu, a nossa centelha pode agir, pode nos ajudar. E aí que ele diz que o ataque final afortunadamente virou o jogo, aí ele explica aquilo de que há uma semente de êxito em toda adversidade. Esse trabalho do diabo começou com a crise de 1929. Por meio daquela feliz virada na roda da vida, perdi 600 acres nas montanhas de Catskill. Meus rendimentos foram a zero. O Harriman National Bank, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, a cidade onde comecei o trabalho após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie, quase um quarto de século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Olha aí, então ele pintando todo o quadro, que não foi fácil para ele estar conseguindo dar dessa reviravolta, transformar a adversidade em êxito, porque todo o mundo estava passando por um momento que hoje a gente chama de crise, estava passando por essa recessão. E todo mundo, né, nesse momento está ali preenchendo então essa egrégora do medo da pobreza. Então fica super difícil para uma pessoa estar então vendendo, estar aparecendo e estar trazendo uma filosofia do sucesso quando está todo mundo desesperado, com medo de ficar pobre. Como é que a gente vende então? Fala para a pessoa, ela pode ser bem sucedida se ela está com o pensamento dela, com a mente dela totalmente presa no medo, a mente dela está totalmente voltada para o medo, está totalmente dominada, obrigada pela palavra, está totalmente dominada pelo medo. Esse pensamento veio até mim em uma noite enquanto eu estava dirigindo meu automóvel em frente ao Memorial de Lincoln, sob o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio. Com isso veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes, sobre a qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise veio até mim a oportunidade de testar a filosofia de autodeterminação, a organização à qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria.
Então, ali nos vídeos anteriores, nos capítulos anteriores, ele disse que é isso que a centelha divina dele mostrou com toda aquela diversidade, com todas aquelas dificuldades, que ele tinha que estar colocando na prática, na vida dele mesmo, porque não adianta eu dizer, encontrei o segredo do sucesso, mas todo mundo me olha e eu tô ali na falta e na escassez total, não tem nada, e como é que eu vou então tá corroborando então essa filosofia, está dizendo realmente ela é boa, pode ler, compra o meu livro e lê que você vai aprender alguma coisa, se na minha vida não deu certo. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual, se há alguma, eu me perguntei, foi a vantagem de uma crise mundial para mim? Quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que por meio de alguma estranha força que eu não entendia, eu havia perdido minha coragem. Minha iniciativa tinha sido desmoralizada. Meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado de me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação, porque lá no fundo do meu coração eu sabia, ou pensava que sabia, que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e, consequentemente, mudar a situação desesperadora na qual eu me encontrava. Então, aí ele explicando que ele vai então mostrar para a gente como é que ele encontrou essa semente de êxito em toda essa calamidade que estava acontecendo, toda essa recessão que estava acontecendo à volta dele, que tirou dele coragem, tirou a capacidade de ter fé nele mesmo. Como é que então isso fez com que ele pensasse que como é que aquilo que já estou repetindo, né? Como é que ele podia estar apresentando alguma coisa para alguém se para ele não estava dando certo? Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento, o diabo devia estar dançando de felicidade. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão. Aí ele dizendo, então, quem traz o medo é a indecisão, a insegurança, a dúvida. E aí, ali, eles trazem um medo, o diabo já fica ali à espreita, porque ele sabe que o medo vai abrir a porta para ele da mente, que é onde ele gosta de ficar. Porque aí, ele estando instalado ali na mente, ele leva a gente para correntezas da falta e da escassez e esquece. Enquanto não se tira ele, enquanto a gente não destrona, aí a gente não tem como tá caindo na correnteza da abundância e da prosperidade. No livro Pense em Riqueza, ele diz que há essas duas correntezas invisíveis, que ou a gente pode estar em uma ou na outra, desse jeito. Mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando. Esse é um subtítulo. Enquanto eu estava sentado em frente ao Memorial Lincoln, revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes elevaram-me a grandes realizações, somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes, um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definido, o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença ao qual eu estava preso. Então aí ele dizendo que há sombra, mas há luz também. Então se a gente mantiver a nossa vibração no alto, ainda que a sombra queira nos pegar, a luz nos resgata. É isso que ele está mostrando aqui, porque aí ele teve um pensamento feliz na forma de um plano de ação definido para ele poder desfazer de uma vez por todas esse sentimento hipnótico que estava hipnotizando ele na indiferença, estava aprisionando ele na indiferença.
Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada. É exatamente a mesma força a que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. E tá certo, não é spoiler, eu já li o livro, mas eu não lembro aqui exatamente como que é cada, já li há algum tempo, como que é cada capítulo, mas eu acredito que ele vai dizer que é o medo, é exatamente o medo que é a principal arma do diabo, né? A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta. Apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucesso profissional e pessoas equivalentes, que realizações notáveis em todo o passado da vida vêm por meio de aplicação do Mastermind, a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para o mesmo objetivo, eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Ele aqui então analisando e descobrindo o que é que o diabo usou para tirá-lo, tentar tirá-lo do caminho que o levaria a trazer essa filosofia para a gente. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Mastermind, eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força. Eu estava trabalhando como um lobo solitário, em vez de associar-me com outras mentes superiores. E isso lá no livro Pense e Enriqueça, ele diz que é um dos pontos-chave, um dos pontos básicos para a gente conseguir então galgando essa escada que leva lá para o topo, que leva para o sucesso. É se associar a mentes superiores. Ele dá exemplo do Henry Ford, que nasceu sem nenhuma, nada que faria que ele pudesse se destacar. Ao contrário, segundo ele, nasceu pobre, ele era analfabeto e ele se associou a mentes que ele disse que conforme a pessoa se associa, a gente mimetiza de todo mundo, a gente imita todo mundo. Então, se a gente vai imitar, que seja imitar alguém que tem uma mente que é mais aberta que a nossa, alguém que tem uma mente que já está mais esclarecida que a nossa. E se a gente for mimetizar alguém que ainda está ali preso em dogmas, preso em paradigmas limitantes, aí a gente também se limita. E aqui então ele afirmando mais uma vez que o erro dele foi tentar ser um lobo solitário, fazer sozinho. E aqui ele traz uma análise. Vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão perguntar após terminá-la: você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Alguns talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. Ou seja, aqui ele me faz pensar um pouco no Dr. Rulen, quando ele fala sobre está fazendo a limpeza de memórias limitantes, que é uma das coisas que não nos deixa entrar em fase com o todo, de acordo com a filosofia do Ho'oponopono. Ele diz que não há que se pensar muito, ele diz que não há que se intelectualizar, que é simplesmente fazer. Ele disse que o único trabalho dele era limpar as memórias e que ele fazia interminavelmente, ele fazia o tempo todo. E aí, então, aqui, ele dizendo que é pouco importante pensar se o diabo é uma criação da imaginação dele ou se ele é real. Porque se a gente entende depois o que ele vai dizer aqui, a gente vê que ele é real onde tudo é dual. Então,
A questão realmente importante é esta: a entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar seus lugares no mundo? Se ela tem esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de um fato ou ficção. Então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação ou quanto à real natureza do diabo, cuja história fantástica você está prestes a ler. Estou somente preocupado com o fato de que a confissão dele encaixa-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. E olha que eu assino embaixo do que ele está dizendo. Depois que a gente lê a confissão dele, se a gente tem um pouquinho de análise crítica, se a gente já aprendeu a pensar por nós mesmos, a gente vai ver, tá, é isso mesmo, nossa. E especialmente naquela frase que ele diz ali no início do livro, a gente vai entender muito mais de Deus também. Acredito que a entrevista contém informações de benefícios práticos para todos, aqueles que ainda não acharam a vida amigável, e a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central deste livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso na forma que mais se encaixou na minha natureza. Olha só, gente. Então, mais uma vez, ele... Não ia dizer matando a cobra e mostrando o pau, mas não é um bom exemplo esse negócio, não. Então, não vou dizer isso. Mais uma vez, então, ele mostrando que não é achismo, é na prática. Ele está dizendo aqui que a razão pela qual ele acredita que essas informações trazem benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável é que ela trouxe toda a felicidade que ele precisava, que ele sonhava, que ele buscava, na forma que mais se encaixou na natureza dele. Ou seja, a felicidade é diferente, eu acredito, para cada um. O que faz um feliz não faz o outro. Então, é aquilo que ele está dizendo. Além do mais, não é aquela felicidade, aquela coisa, sei lá, como que é, padrão, não é... É a sua felicidade, a minha felicidade, é o que vai fazer cada um feliz de acordo com aquilo que ele está buscando, de acordo com aquele desejo ardente, eu acredito. Eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história desta entrevista para você, para que, seja da maneira que for, consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem para seja lá o que for que ela lhe possa trazer e que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Se você quiser a minha honesta opinião pessoal, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Agora vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. E aqui então ele vai realmente passar para a entrevista que eu vou ler no próximo capítulo, tá bom? Aqui ele só dizendo que se a gente prestar bastante atenção e se a gente não intelectualizar e se a gente procurar entender realmente o que ele está passando aqui, que a gente também vai ter, olha aqui ele dizendo até, talvez você consiga grandes valores em termos financeiros, se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é. Então vamos ver lá o que é que ele vai dizer que ele é. E aí, então, no próximo vídeo, eu vou ler com vocês o início dessa entrevista, desse livro, então,
onde o Napoleão Hill diz que conseguiu então entrevistar o próprio diabo e que a gente, qualquer um depois de ler esse livro, vai poder ser mais esperto que ele, vai poder vencê-lo. E quando a gente vence o diabo, quem senta no comando da nossa vida é a nossa centelha divina, é o nosso outro eu, como ele chama aqui, e aí é só realmente a gente continuar no controle dos nossos pensamentos. A gente não pode sair do controle, a gente tem que estar o tempo todo no presente. Se a gente for passear ali no passado, acompanhando o pensamento negativo ou se preocupar com o futuro, pronto. Porque a nossa centelha divina nos respeita muito, o nosso outro eu nos respeita muito, ele sabe que ele nos deu o livre-arbítrio. Se a gente escolheu não prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, não prestar atenção no que está acontecendo no nosso mental, ele não pode nos forçar, ele só pode estar dirigindo a nossa vida para onde vai nos trazer mais em todos os setores, se nós dermos a permissão. E como é que a gente permite? Estando no presente, estando com ele. E aí então eu concluo com essa parte que ele fala: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. Então ele mostrando que a fé tem esses dois lados, ela ao mesmo tempo que ela é a arma que derrota o diabo, ela é a ferramenta que a gente utiliza para conseguir a vida de sucesso. Ou seja, porque se ela derrota o diabo, ela tira o medo da gente, e é o medo que nos impede de ter sucesso, acredito. É também uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoia o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. E aí eu gosto de concluir com isso. É o Napoleão Hill que assina, porque aqui tudo é dual e aqui é uma passagem. Eu me lembro de uma coisa que eu li sobre Chico Xavier, que o momento que ele estava passando por um momento bem, acredito que ele estaria ali no vale, fazendo referência ao livro Picos e Vales. Então ele estava atravessando um vale, estava muito tristonho, estava muito down mesmo, e aí Emmanuel, o mentor dele, trouxe para ele uma mensagem da Virgem Maria. O que essa mensagem dizia? Isto também vai passar. Por quê? Porque aqui é passagem. Eu até ouvi um outro termo outro dia que eu achei super interessante. Aqui nós estamos em trânsito. Não me lembro onde é que eu vi esse termo, mas está em trânsito, nós estamos em trânsito. Tem também aquela outra coisa que eu li, que um turista foi visitar um sábio e chegou lá e ele encontrou ele em um lugar assim que era apenas um quarto, tinha só o básico ali, uma cama, uma mesa, alguma coisa. E aí o turista perguntou para ele: mas onde é que estão as suas coisas? Ele disse: e onde é que estão as suas coisas? Aí o turista disse: não, mas eu não sou daqui, eu estou de passagem, não moro aqui, vim só visitar, não sou daqui, então como é que eu poderia estar? Como é que você me pergunta onde é que estão as minhas coisas? Ele disse: é o meu caso também, eu também não sou daqui. Então é aquela coisa que ele está dizendo, as forças, a gente tem então essa conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam aquela pessoa que não acredita em fracasso e derrota, senão como experiências meramente temporárias. Eu diria até que nem em sucesso. O sucesso desse mundo dual, o sucesso dessa realidade do relativo, ele também é relativo. Ele também é uma experiência meramente temporária, porque essa vida é uma experiência temporária. Nós somos no infinito, nós somos no absoluto seres infinitos, porém aqui nós somos seres passageiros, nós estamos fazendo uma experiência como seres humanos, então isso é temporário. Então tudo aquilo como o Spencer Johnson mesmo diz, quando a gente estiver no vale, passando por coisas que a gente acha que, nossa, é terrível, a gente não vai suportar, não vai dar certo, a gente pode saber que é temporário, então a gente relativiza e a gente encontra razões para agradecer. E aí quando a gente está ali no pico também, a gente não é arrogante, a gente sabe também que é temporário, a gente relativiza, a gente fica mais tempo lá também. E aí até a gente encontrar o equilíbrio, e aí pronto, é aí que a gente encontra a nossa centelha, e é só partir para o abraço e
co-criar com Deus a vida grandiosa que Ele está sonhando para cada um de nós, fazer parte daqueles 5% que estão no topo, onde, de acordo com Napoleão Hill, tem lugar de sobra e lugar assim no sol mesmo, com a nossa, como que fala, cadeira ali bem na frente, porque a areia tá cheia de lugar, porque a maioria não entendeu isso. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado interessante a leitura, que vocês estejam gostando e espero contar com vocês para o próximo vídeo, onde a gente vai entrar realmente na entrevista, tá bom? Obrigada, tchau, até o próximo vídeo.